noite, irmãos. Paz seja convosco. Mais uma vez, estamos juntos. Quero deixar aqui para você uma bênção. Quero agradecer a Deus por você estar aqui mais uma vez, acompanhando a nossa edição de hoje no Foursquare Cast. Hoje nós teremos a presença preciosa de um servo de Deus, hein? Então, graças a Deus, peço para você já compartilhar a nossa live, né? Eu sei que já vou pedir o like, né? O like normalmente eu gostei, né? Eu já estou dizendo, você vai gostar, então já aperta já, tá bom? E vamos então conhecer o entrevistado de hoje. Quem é? Quem será? Hein, irmãos? Quem você imagina que está conosco hoje? Ele que tem um canal no YouTube, que está fluindo, ele que é um pastor, tá? Ó, já tem as dicas aí. Mas estamos aqui, a equipe aqui do Foursquare, estamos nas dependências da Igreja do Evangelho Quadrangular da cidade de Jundiaí, no bairro do Jundiaí Mirim, tá? Esse que vos fala é o pastor Anderson Eric. Que o Eterno te abençoe poderosamente. Paula, vamos lá conhecer? Quem é que está conosco? O pastor Marcos Ribas. Boa noite, pastor Marcos. Tudo bem com o senhor? Tudo bem, graças a Deus. Muito feliz pelo convite. Está aqui. Dá um salve. Boa noite, paz seja convosco a todos os internautas aí. Hoje vamos falar da palavra de Deus, das experiências do ministério. Enfim, eu creio que vai ser edificante para muitas pessoas. Deus te abençoe. Pastor Anderson, muito obrigado pelo convite. Amém, amém. Na verdade, o pastor Marcos, ele que me convidou antes ali para participar de um canal que ele está alimentando, né? Ele tem um canal de assuntos bíblicos diversos e esse canal, ele é um canal muito forte dentro do YouTube. Pastor Marcos, para quem não conhece o senhor, nós vamos então dar essa chance das pessoas te conhecer. Volto a dizer, comentando que seu pai, eu conheci seu pai, um pastorzão. Fale mais. O senhor já tinha comentado para a gente aqui, né? Voltamos à live, que o seu pai, a Igreja Quadrangular, pastor Marcos é um pastor da Igreja Quadrangular, tem um prontuário. Esse prontuário é o número de pastores que existem no Brasil. E hoje está lá sei lá, milhares, né? Milhares de pastores. Muito, perdi a conta. E o pastor, o seu pai, né, foi um dos pioneiros dentro da Igreja Quadrangular. E você herdou toda essa sabedoria, essa comunhão, essa glória, já que seu pai foi promovido aos céus. E na cidade de Jacaré, mas eu sei que vocês passaram por outros lugares, né? Pastor, fale da sua vida, quantos anos o pastor tem, casado, ministério, seus dons, né? Queria que o senhor tivesse essa oportunidade de nos fazer conhecer o senhor, né? Vamos lá então. A vida não parece, mas eu já tenho 48 anos. Eu acho que é mais ou menos isso aí que você tem, né? Eu fiz ontem, 48. 48. Você sabe que acho que desde o 47 que eu parei. A turma pergunta para mim, qual que é a tua idade? Eu falo 47. Aí depois, não, eu já tenho 48. Passou, né? Sim, sou filho de pastor, né? Meu pai, pastor Oséias, foi um dos pioneiros na Igreja Quadrangular. O prontuário dele era 242, se não me engano, uma coisa assim. Ainda porque ele enrolou um pouquinho para sair para o ministério, né? E sim, tem alguma coisa semelhante do meu ministério. Eu herdei alguma coisa do meu pai. Por exemplo, meu pai, ele era pastor mesmo, ele ensinava e ele tinha uma unção muito forte profética, né? Revelação. Ele tinha muitas visões, ele era arrebatado. Então, um pouquinho disso eu acabei herdando também. Glória a Deus. Eu tenho um ministério mais de ensino, né? Libertação, também cura interior. Sim. E
batalha espiritual, eu acho que é o mais forte. É o que a gente gosta de ouvir aqui, pastor. Ah, amém. É exatamente isso que a gente gosta. Batalha espiritual, principalmente. Escrevi um livro sobre batalha espiritual. Agora, eu estou correndo atrás de como publicar, né? Por enquanto eu falei com a editora Getsemane, do Jorge Linhares, né? Jorge Linhares. Por indicação do pastor Paulo Canuto, que participou no meu canal. E eu caí de costas, porque assim, o valor que eles deram para mim, 1.000 cópias, R$16.100. Para cada uma. Então nós vamos ver ainda, né? Mas assim, tava falando de mim. Então, a infância, sou filho de pastor, nasci em São Paulo e vim aqui para Atibaia quando criança. Depois passamos um tempo em Avaré, voltamos para Atibaia, né? Mas já vou contar uma assim. Eu tenho a memória, eu lembro das coisas desde assim 1 ano e meio, 2 anos mais ou menos. E eu tinha uma batalha espiritual já, tão cedo, né? É uma coisa que talvez até assim, quem ouve pela primeira vez vai falar, isso aí é coisa, imaginação de criança, né? A gente morava numa casa pastoral e no fundo assim tinha um quintal bem grande, né? E tinha algumas plantações, algumas flores e tinha ali um girassol, sabe? O girassol, né? Aquela flor bonita e continuava sendo bonita, mas tinha um girassol ali que ele era diferente, ele era especial, ele falava. Esse girassol, ele falava, eu ouvia a voz dele. Ele falava, o girassol? Falava. A voz dele era assim, semelhante a... vamos lá, eu acho que você foi dessa época de ouvir radinho de pilha, né? Sim. Então, ou então os antigos rádios que o caminhoneiro usa também, que não é aquela voz bem clara, né? Mas eu ouvia ele falar comigo. De megafone. Isso. E eram umas coisas meio assim, assustadores, maléficas. Aí uma vez ele mandou eu tocar nele e quando eu toquei, eu levei um choque, né? E aí eu saí correndo e ouvia ele dar risada, né? Então ali eu tinha mais ou menos de 2 para 3 anos de idade. Ali foi a minha primeira batalha espiritual na cidade de Atibaia. Eu conto essa história de vez em quando, nem tanto na internet, né? Porque é mais assim, na internet você fala com todo tipo de gente. Mas num culto, numa ministração de batalha espiritual, eu faço questão de contar, porque muitas vezes as crianças têm alguma experiência e a turma olha e fala, não, é criança. É invenção da mente. Não dá valor. Eu tô falando assim, tanto do lado espiritual maligno mesmo, né, dos ataques de Satanás, quanto também das experiências boas de Deus, né? Eu com 5 anos aí já era em Avaré, era cidade do interior, então a gente tinha o culto lá, não tinha assim o culto das crianças. As crianças ficavam soltas, ficavam na rua, inclusive. E os irmãos lá dentro da igreja adorando. Criançada na rua. E aí, num culto, eu falei, não, eu tô sentindo um negócio, eu preciso entrar. Que água, pastor? Eu aceito, sim, é bom, tomar né? uma água. Uau. A minha garganta já... Acordei meio com a garganta meio pegando. Ainda bem que eu tenho o pastor Ezequiel aqui que vai buscar pra mim. Senão eu tenho que sair correndo aqui. O pastor Ezequiel é 10, hein? Glória a Deus. Olha, então, eu só tenho um obreiro bom aqui, viu? E o pastor Ezequiel e a Paula falam pra você, hein? É verdade, Se eu só tivesse mais um só, nós ganhava o Jundiaí inteiro. Eu acredito, viu? Mas na metade nós já vamos chegar. Mas eu tava falando, naquela noite, deu vontade de entrar no culto assim, né? A turma tava naquele poder, glorificando a Deus. E aí entramos assim na igreja, de repente eu olho assim no teto, olho para cima, uma chuva que cai na cabeça das pessoas. Ah, meu filho, aí chorei, aí não parava, chorei. Olha que maravilha.
E aí, né, é aquilo, mas é criança, tal. Mas foi assim que aconteceu. Há algum tempo antes, com 4 anos, eu lembro muito bem disso. Eu estava no culto, e aí, na hora da oração, eu começava a orar também. E aí o povo olhava, né? A criança está orando. Então essas coisas, elas muitas vezes as pessoas não dão crédito, né? Mas muitas vezes a batalha espiritual, o mundo espiritual, a revelação de Deus ou as opressões de Satanás começam cedo, né? Sim. Eu sempre falo, né? Quando uma criança tem o amigo imaginário, eu nunca tive, mas eu falo, tome cuidado, Com isso. porque o amigo imaginário, ele, Aproveita disso. na maioria das vezes, é o inimigo. E quando a pessoa for adulta, aí o amigo imaginário, ele vai virar um sábio, entre aspas, Que vai aconselhar ela. que vai aconselhar no momento assim, ela tá triste, aí ela mata. vai chorar numa praça, ou vai lá no mar, né, ver as ondas, fica na praia ali vendo o mar. E aí ele aparece, ele dá um conselho assim, olha, acredite em você mesmo, mas pulando a questão de confiar em Deus. É assim. Então a minha infância foi muito nesse sentido. Eu, de vez em quando, já acordei assim, cedo, chorando, mas aí meu pai falava, mas o que você está chorando? É porque eu estava sentindo a presença de Deus, mas eu não sabia explicar também. Nossa. Uma coisa maravilhosa, né? Desde cedo. Você quer que eu prossiga? Não, isso é interessante. Ou eu paro? Sabe o que acontece, pastor? O senhor está falando aí, né? Mas a gente também fica tentando entender o que o mundo espiritual. Como o senhor falou, tem gente que não dá vazão, não entende, acha que toda criança fala coisas sem sentido, sem nexo. Mas, pastor, na sexta-feira passada, nós tivemos uma batalha espiritual na igreja muito grande, tá? Muitos demônios começaram a se manifestar no culto. E nessa mesma noite eu falei assim, hoje o negócio vai acontecer alguma coisa estranha. Hoje vai acontecer. Minha mãe falou a mesma coisa. Filho, cuidado, porque do jeito que nós fizemos a batalha, né, expulsando os demônios, vai ter alguma coisa. E não deu outra, pastor Marcos. 3 horas da manhã em ponto. A minha menina, como o senhor falou, o senhor era o menino naquela época. A minha menina, eu nunca ouvi um demônio falar tão alto, audível, porque eu ouvi. E eu, quando eu durmo mesmo. Nada, você pode bater, você pode conversar do meu lado. Apaga, né? Eu apago. E ela me acordou dizendo assim, socorro, pai, socorro, pai. Ela deu 3 gritos gritando socorro. E quando ela falou a última vez, socorro, pai, porque o quarto dela é do lado meu, aí eu ouvi a voz daquele demônio atormentando ela. E aí, por fim, o que acontece? Eu dei um salto com uma batedeira no coração, isso foi sexta-feira agora. O coração, eu fui correndo para dentro do quarto dela, porque eu ouvi a voz dela. A primeira vez, parecia como você está inconsciente, dormindo, mas aquilo ali está te despertando. Qual que é a idade dela? Ela tem 5. 5. Ela fez, 6. Ela fez, agora dia 7, ela fez 6. E ela deu esse grito forte. E quando eu cheguei na cama dela, ela estava se debatendo assim. E eu pensei que ela estava acordada. Aí eu pus a mão nela, ela acalmou na hora. Falei, o pai está aqui. E eu comecei a repreender demônio. Em nome de Jesus, Espírito, você que veio atormentar minha filha. Eu te repreendo no sangue de Jesus. Tanto que eu arrepiei totalmente. E a minha filha, daqui a pouco, na hora, ela virou de lado. Eu vi que ela relaxou. E aí ela deu uma fungada e dormiu ali. E eu desci. Quando eu fui lá embaixo, minha esposa estava com a Bíblia aberta. Lendo a palavra de Deus e orando. Minha esposa lá embaixo. E eu falei, amor, você não viu a Lorena gritar? Ela falou, não, eu tô aqui dentro, aqui quietinha aqui, tô aqui lendo a palavra do Senhor. Eu falei, mas você não ouviu? Eu falei, ela acabou de gritar socorro 3 vezes. Aí eu fui, peguei o óleo ungido e ungi minha casa inteirinha de novo. Aí ungi cada um dos meus filhos e isso não é loucura. O inimigo ataca mesmo. Não, as crianças. E é uma coisa, a gente que é pastor, às vezes não percebemos isso.
Porque assim, lá em Atibaia, por exemplo, Sim. a casa lá era mal assombrada. Só que isso só deu para perceber na segunda vinda. Aí a casa tinha sido reformada, né? Mas assim, por que é mal assombrado? Porque às vezes muita gente critica, né, a Neuza Itioca, que faleceu há pouco tempo, Já vi gente reclamar dela. mas ela tem razão em algumas coisas. Você expulsa demônios, mas você tem que, muitas vezes, os demônios eles são espíritos imundos, né? Sim. São seres híbridos desencarnados, né? Enfim, Gênesis 6. Mas você tem que expulsar e mandar embora do ambiente também. Às vezes você expulsa da pessoa e fica a força ali. Então, quando a gente morou da segunda vez em Atibaia, aí eu já tinha 8 anos de idade, e a casa era assombrada, a gente aparecia vulto, batiam na porta, a gente ia atender, não era ninguém, né? O meu pai, uma vez nós viajamos, ficou meu pai sozinho e ele viu um ser dentro da casa. Aí primeiro ele gelou, tremeu, né? Ele viu assim era a TV preto e branca, né, na parede, e ele viu o reflexo do homem parado lá. Aí ele levantou com medo, ele falou, não, mas peraí, eu sou pastor, eu tenho que encarar. E ele viu o ser de frente nele. Aí o ser gritou e bateu na porta fisicamente e desapareceu. Então, assim, nós, os pastores, a gente ora, a gente expulsa muito demônios, as pessoas chegam problemáticas e a gente faz isso pelo chamado de Deus mesmo. A gente tem prazer em servir a Deus, a gente tem prazer em atender as pessoas, mas dá trabalho, a gente sofre também fisicamente, mentalmente. E aí, às vezes a gente não dá atenção para o filho. É verdade. Porque o ideal seria todo dia a gente pôr as mãos na cabeça do filho, orar, abençoar, mas todo dia a gente consegue, só se virar um hábito. É difícil. Não é fácil. Sabe, você vai ungir o filho. Então, às vezes, sofre com isso. Mas tem o lado bom, sempre. Né? O filho pode ficar com perturbação, você já identifica, você já repreende, como você fez com a sua filha. O outro depois, o do meio, também passou mal, pediu, pai, eu não estou bem, minha barriga está doendo. Que ele, na oração, quem pregou aquele dia foi o pastor Ezequiel, uma palavra muito forte, e o meu filho foi lá na frente, falou assim, vem todo mundo aqui na frente. E eu fui orar na cabeça dele. E aí eu vi que ele estava segurando, e ele estava com uma fisionomia estranha, eu conheço meu filho. E ele com aquela fisionomia e eu orando. Aí ele falou, pai, o senhor orou por mim, e eu senti minha barriga doer. E aí eu fui de novo orar por ele de novo em casa, que ele pediu nessa mesma condição. Ele falou, pai, eu não estou muito bem da barriga, porque o senhor orou, minha barriga está doendo. Então assim, você vê que a unção de Deus, ela precisa ser renovada. Né? Então a unção, ela se desgasta. Por mais que a gente é pastor, a gente enfrenta uma luta, você vai fazer o ritual de consagração de novo. Então é muito importante a gente sempre estar. Então tem gente também, pastor, que abusa disso, acha que foi ungido uma vez, e veio na igreja uma vez, já está liberto e nunca mais precisa fazer mais nada. Viu? Você tem que manter a casa cheia. É verdade. Não é? Senão, meu amigão, o negócio piora. E a unção de ontem é para ontem. Hoje pode ser que você precise de buscar de novo. Até porque a gente precisa comer, beber todos os dias. Todo dia. Então o espiritual é a mesma coisa. Sim. O dia que eu não oro, por exemplo, né, eu gosto de orar bastante, várias horas, né, eu faço muita caminhada orando, né? Mas quando não dá para fazer isso, eu me sinto vazio. Eu sei que eu estou cheio do Espírito Santo, eu estou cheio da palavra, poder, né? Mas você fica sem aquela presença, né? Aquela ousadia que vem. Fica vazio. Mas eu estava falando, né, da criança, tem o lado bom também, porque os seus filhos, eles vão habituando com isso, habituando, vão ficando fortalecidos também. Que nem no seu caso. Hoje o senhor tem uma consciência, porque discerniu espiritualmente aquilo ali, talvez naquela época lá não tinha nem noção. Não, né? E uma outra coisa também, o pessoal falava, né?
Ah, ô pastorzinho, eu odiava isso, ouvir isso, pastorzinho. Pastorzinho. Eu não sou pastor, né? Ah, mas seu pai não é pastor? Sim, então você é. Aí falava aquela frase que hoje não usa mais, né? Filho de peixe, Peixinho é. peixinho é. E você sabe que algumas vezes, lá em Atibaia, mesmo na casa mal assombrada, que depois, né, acabou. Assim, a gente foi entrando em batalha espiritual e sumiu tudo aqueles demônios. Mas uma vez eu tive uma experiência também. Aí era um sonho espiritual. Apareceu um demônio muito forte, né? E primeiro eu fiquei com medo, depois eu falei, eu vou lá enfrentar ele. E aí quando eu segui ele, ele me levou, ele me transportou, né, para outro lugar. Aí nisso estava o meu pai expulsando um monte de demônio. Olha, eu estava com 8 anos de idade. E o meu pai expulsava e tirava o demônio das pessoas e tirava do local. Aí eu estava ali vendo o meu pai. Quando ele me viu, ele saiu de cena. Tipo assim, olha, agora você continua. Ele não falou, mas eu com 8 anos eu entendi isso. Então, apesar da minha resistência, e principalmente na adolescência, né? Eu queria mesmo, aliás, na adolescência eu deixei Deus praticamente. Mas parece que eu já sabia que um dia eu iria substituir o meu pai, porque foi isso que aconteceu, né? Sim. Quando ele veio a falecer, eu acabei herdando a igreja que ele pastoreava, né? Então, isso com 8 anos de idade. 8 anos, inclusive, é uma dica que eu dou para todos os pais que estão assistindo, né? Pastor ou não, filho de pastor. Mas quando ele completar 8 anos, aí você ora e jejua mais, porque é uma idade fundamental no mundo espiritual, tanto para o bem quanto para o mal. Aonde tem base bíblica para isso? Leia a história do rei Josias. Com 8 anos ele se tornou rei. O que uma criança de 8 anos poderia governar uma nação inteira, né? Então, de fato, a Bíblia não fala, mas provavelmente o sumo sacerdote estava ali auxiliando ele tinha as pessoas, mas foi com 8 anos que ele assumiu o reinado. Então, isso é espiritual. Aí, com 16, ou seja, 8 anos depois, ele começou a buscar a Deus, né? Mas foi com 8 anos que ele começou o reinado. Então, sim, na minha vida, com 8 anos de idade, tem essas marcas, né? Com 5 anos eu tive aquela primeira visão, com 4 eu comecei a orar dentro do culto, com 8 eu tive essa experiência e com 9 eu fui batizado no Espírito Santo falando em novas línguas, né? Mas 8 anos de idade é uma atenção que eu falo para todos os pais mesmo. Que é uma data importante, é uma idade importante para a pessoa começar a buscar a Deus, para começar algo na vida dela. Com 8 anos. Isso que um pai tem que ter, um pai crente, né? Tem que ter essa noção, como o pastor está falando, porque é de pequeno mesmo, né? O ensinamento, porque a consciência da criança, ainda mais uma criança que ela é crente, ela já vem de um berço evangélico. O que foi encontrado no teste dos homens de Deus que foram atestados? 7 vezes mais sabedoria. Então, se um cristão ele encontra-se 7 vezes superior a uma pessoa comum, então ele tem essa antecipação de conhecimento, ele tem essa capacidade. Pastor, voltando aqui, eu fico abismado em ver a minha filha. Ela ora. Ela com 5 anos, foi a primeira vez que ela pregou, foi de madrugada. Uau. Tava eu e minha esposa, ela começou a pregar e, sabe, ela tava pregando tanto para nós que eu falava assim, nossa, eu tô querendo dormir, mas eu tenho que prestar atenção para ela, porque eu vou dar uma desanimada nela. E ela pregava e ela falava coisas que, tipo assim, ela juntava frases de culto, entende? Então, essa semana não, perdão, faz 3 semanas atrás, eu falei numa mensagem que o diabo ele é astuto porque ele pega o seu ritmo. Então, como ele é o laço de passarinheiro, ele vê que você sempre está naquele mesmo horário fazendo a mesma coisa. Então ele põe um visgo ali, ele põe o laço ali. Aí minha filha veio em casa e chegou assim, pai, o senhor vai me levar para a escola amanhã? O senhor tem que pegar um caminho diferente. Por quê? Porque o diabo, ele pode ir no mesmo caminho que o senhor pega todo dia. O senhor tem que mudar o caminho.
Olha, E sem querer ela falou, sem querer não, já foi a orientação ali, mas ela falou um princípio bíblico também, aham, que você, quando você vai por um caminho, você não deve voltar pelo mesmo pelo caminho. mesmo. Você tem que mudar. Isso é um princípio de bênção, inclusive. E quando Deus amaldiçoou, ele falou para Israel o seguinte, né? Os que. Lá, Deuteronômio 28, ele diz assim: os inimigos virão por um caminho e por Os sete sete fugirão. fugirão. Mas a gente tem aquele profeta que profetizou no altar lá de Jeroboão. Deus tinha falado para ele: não volte pelo mesmo Mesmo caminho. caminho. E aí ele foi enganado por um outro profeta, voltou, o leão Pode foi vir, lá. que ele falou que seria comido É pelo um leão. princípio, você não volta pelo mesmo caminho. E o que Pra Deus falou confundir o para inimigo. Senaqueribe também, né? Você vai voltar pelo mesmo caminho. Quando Deus disse isso, Deus já determinou que o Senaqueribe ia ser derrotado. Então, quando ela disse isso, Sim. ela foi usada por Deus. A interpretação, talvez ela não tenha idade. Mas ela estava dizendo para você assim: pai, faz diferente. Sim. Não vai sempre pelo mesmo lugar, ou então se você for, você muda E depois. tanto que isso é um princípio que eu ensinei para minha esposa o dia que nós fomos. Foi um dia bem especial, ruim, um dia ruim. E o diabo tentou pegar o carro da minha esposa. Né? Por fim ele pegou, mas depois da oração, Deus preparou, nós achamos o carro na frente da igreja. A torta enrodou, a A roda roda. entortou, o pivô travou, o carro no reto e o carro não conseguia ir para frente e para trás. Então, tipo assim, o pneu da frente, né, é a direção. Imagine que um lado faz assim, ó. Uau. Então, como que faz? Não Não tem, vai. não tem o que Aí o carro fazer. paralisou na frente da igreja. Aí o polícia militar, amigo nosso, chegou e disse assim, viu? Seu carro tá aqui, tá inteiro. Pode vir para ver aqui, para assinar tudo aqui, tá. E aí foi Deus restaurou o carro. Mas aí o que nós fizemos? Minha esposa indo trabalhar, tipo 5 da manhã, sempre pegando rota diferente. E aí, quando minha filha falou isso aí, o que eu Confirmando. fiz? Eu mudei o horário da academia. Eu mudei o horário da academia, então eu tenho um horário certinho. A hora que eu saio para ir para a escola levar as crianças, eu encontro com as mesmas pessoas que estão cruzando assim na pista. Eu falo, esse carro eu conheço. Então por quê? Todo mundo sai naquele mesmo exato instante. Então eu já mudei, como um aviso. Né? Agora, deixa eu só voltar um pouquinho. Eu falei que minha filha foi atormentada na noite. Né? Aí eu fui perguntar, filha, por que você gritou socorro pro pai? Ela falou, porque eu fiquei com medo de sair sangue de mim. Por quê? Fazia alguns dias atrás, do nada, começou a sangrar o nariz dela. E aí ela ficou desesperada, porque ela viu sangue. Ela viu sangue. E a gente ficou pensando, eu fiquei pensando, não, o que será, né? Uma pressão? Porque são vasos que podem ocorrer em qualquer pessoa de sair sangue pelo nariz facilmente. Mas uma criancinha, cara. Então eu juntei o fato espiritual dela sonhar, dela ser atormentada, aquela voz que eu ouvi, que tanto é que deu uma batedeira em mim. Então, assim, eu já tive medo, já tive experiência espiritual que eu tive medo, e igualzinho seu pai. Eu fui, nossa, eu não posso mostrar para esse demônio que eu tô com medo dele. Entendeu? Aí eu fui com uma ousadia, mas aquela coragem virou uma ousadia. Sabe? Uma confiança total em Deus, mas você fica anestesiado. Porque você tá ali, mas você tá assim, ó, eu tô enfrentando. Mas se fosse para ver mesmo, você viraria um covarde. Se você voltasse para trás. Eu falei, não, eu não posso, porque Deus nos deu espírito de poder. Né? Então, de coragem. E aí aconteceu isso, e ali naquela hora, eu também senti aquele negócio, né, de arrepiar. Por quê? Porque eu senti o peso. E aí eu falei assim, não, se ela sonhou que o inimigo estava querendo arrancar sangue dela, eu acho que aquele dia que ela estava no banheiro sozinha, ali o sangue, ele que foi que arrancou o sangue da minha menina. Eu não sei, eu tô tentando, entendeu? Não tá claro para mim que o dia, 2, 3 dias antes, que ela sangrou o nariz, foi o inimigo que quis pegar o sangue dela. Entendeu? Eu não sei.
Porque de noite ela falou, pai, eu estava com medo de que tirasse sangue de mim. Saísse sangue de mim, ela falou. É muito possível, né? Você tem vários tipos de espíritos, espantos noturnos, a seta que voa ao meio-dia. Então, assim, pode ser o sangue é a vida, né? E é tudo que ele quer, ainda mais uma criança inocente. É tudo que eles querem. Pode ter acontecido também o fenômeno chamado hematidrose, que é o que aconteceu com Jesus. Jesus ele ficou desesperado na hora dele morrer. Ele começou a suar, né? E o suor virou sangue. Eu não sei se é o caso dela. Mas, olha, sábado passado, a gente foi no evento da Uniora. A pastora Dionise, ela falou uma frase maravilhosa que serve para a gente pegar. Como curar um canceroso? O câncer, você tem que determinar a morte dele. E uma pessoa que tem algum problema relacionado ao sangue, você tem que pedir para Deus renovar, restaurar completamente aquele sangue. Então é uma informação preciosa que ela deu, até porque eu tive a impressão, a pastora Dionise, ela tá para ser recolhida. Ela mesma, a fisionomia, ela emagreceu, ela mesma falou que, né, tá chegando, tá no finalzinho. Jubilada. Talvez até tenha sido o último grande evento dela. E ela deu essa informação. E assim, foi interessante que o evento da Uniora, Deus falou para mim que era para eu ir mesmo. E levar algumas pessoas da igreja. Sim. E assim... Não é um evento muito comum para nós, né? E eu assim, eu aprendi com um amigo meu que ele lê muito livro, mas muito. Ele tem uns livros dessa grossura e ele compra, às vezes é caro demais, ele compra porque tem uma frase. Às vezes o livro todo ele não aproveita nada a não ser aquela única frase. Mas ele compra, retendo o que é bom. Então, assim, eu gostei dessa informação que ela deu. Junto com os demais pastores que falaram que enfermidade, isso é uma coisa que eu ensino também, certas enfermidades não vão sair se a pessoa não liberar perdão. O câncer, os tumores, tudo faz parte. É tóxico, né? Mas mesmo que uma pessoa libere perdão, você deve decretar a morte do câncer. E do sangue, tudo que é relacionado a sangue, né? AIDS, essas coisas, você deve pedir para Deus restaurar. E lembrando agora, lembrei aqui, eu estava também no evento dos homens, o pai da pastora Sheila, né? Pastor Pinheiro. Pastor Pinheiro. Quando ele pregou, ele contou um dos testemunhos, ele teve uma visão, Deus estava trocando, agora eu não lembro se era o intestino, mas era um dos órgãos internos, aparelho digestivo, Deus estava trocando daquela pessoa. Então isso também acontece, você determinar, né? Deus te deu a autoridade para isso. Às vezes não é cura, salva, fortalece, às vezes tem que trocar o sangue, tem que trocar um órgão, alguma coisa assim. Sim, uma determinação em volta a isso, né? Porque porque nem no livro Curar Enfermos e Expulsar Demônios, de T.L. Osborne, ele fala, interessantíssimo, né? Que ele fala que você tem que determinar a cura e usar o nome de Jesus. Tanto é que no culto de oração quarta-feira, eu orei muito, não sei, né? Eu fui direcionado a orar muito sobre o nome de Jesus. Usar o nome de Jesus. E aí ele explica exatamente que Jesus recebeu um nome acima de todos os nomes. Então o nome é Senhor Jesus Cristo. E aí ele está acima de todo nome que se nomeia. Então nós damos nome para algumas coisas. Não, claro, tudo tem nome. Tem uma nomenclatura, né? Científica ou não. Então nós falamos aqui, ó, isso aqui na verdade é um radical livre, isso aqui é uma bactéria, né? Que tem um nome científico, mas ela desenvolve, resumidamente chamamos câncer ou AIDS, né? Mas esse nome que o homem deu na terra, ele é temido. Você tem AIDS. Então o nome de Jesus está acima desse nome que alguém dá para alguma doença, para algum demônio. Então o uso do nome de Jesus é ter a consciência que ele tem poder de queimar, de destruir aquela bactéria, de anular aquele núcleo daquela célula
né, que se multiplica desordenadamente. Então, tudo, quando você usa o nome de Jesus, você está compreendendo que você está ordenando o micro-organismo, né, o mundo microscópico. Perfeito. Então é interessantíssimo. E que tem também ligação com o mundo físico. Porque aquilo ali é um ser vivo. Então você tem que falar para ele, morra, bactéria. Perfeito, é isso. O decreto a gente tem que fazer. O Pedro, ele chegou no Enéas, diz que ele estava paralítico 8 anos, a gente não sabe exatamente o que ele tinha. Mas o Pedro chegou, né? Algumas traduções diz assim, Jesus Cristo te cura. E outros, Jesus Cristo te dá saúde. Sim. Ele não falou assim, pai, eu estou aqui com Enéas que está sofrendo, Senhor, cura ele, que o teu poder venha. Não, ele não orou. Ele falou direto com Enéas, ó, Jesus Cristo te cura. Ele deu um decreto. Isso é uma coisa que a gente sabia no passado, foi esfriando, mas agora o Senhor está trazendo de volta. A igreja precisa decretar. Teve um culto, a gente está agora na Páscoa, vai fazer 1 ano de avivamento, né? O ano passado Deus falou para mim, em janeiro do ano passado, ou melhor, já quase que na virada do ano, primeiro ele falou assim comigo no dia 30 de dezembro de 2022. Eu estava muito preocupado, né? Porque o Nine ia assumir. A gente não sabia, tinha aquela turma que ficava lá no quartel e tal. Eu estava muito preocupado. E aí eu fui sair, dar uma volta. Aí Deus falou comigo assim, diga ao meu povo, louvem e eu mostrarei a minha glória. Aí eu parei e falei, como assim, Senhor? Você vai dizer. O meu povo. A princípio eu pensei que era o povo da igreja que eu pastoreava, mas depois eu entendi que aonde eu for, eu tenho que dizer isso. E aí, o que o senhor está querendo dizer? Que é para vocês não se preocuparem. Aí eu entendi que de fato, né, o Lula ia assumir mesmo, né? Não é para se preocupar, que estava tudo na mão dele, no controle dele, se nós louvássemos. Louvar quer dizer elogiar, né? Muita gente também associa com a música, né? Se a gente lê na Bíblia, Paulo e Silas cantaram louvor. Então tem que cantar louvor, cânticos de louvor, mas louvar em si é elogiar. Então Deus quer que nós elogiemos a Ele. Ele passou um tempinho, em janeiro, aí ele falou, eu vou trazer um avivamento para a tua igreja a partir da Páscoa, que foi o ano passado. E de fato começou na Páscoa, um avivamento, né? Quando chegou já em Pentecostes, a igreja já estava fortalecida. Então acontece muito isso. Agora preciso lembrar o que eu ia falar tá. Aí o culto do avivamento que a gente intitulou foi de sexta-feira, mas de domingo também tem avivamento, não tem jeito. Mas teve uma sexta-feira que Deus falou claramente, eu estou dando a vocês decretos, usem. Então imagina um rapaz que trabalha numa empresa, aí o patrão, o dono, o chefe olha para ele e fala assim, eu vou colocar você como gerente aqui nessa empresa. Teu salário vai ficar 5 vezes maior. O cara fica feliz e tal. Mas, você é gerente. Então, agora você vai cuidar de um monte de gente. Você vai dar ordem e tal. Passa 1 mês, 2 meses, 3 meses. E o cara não fez nenhuma reunião. Aí o dono chegou para ele, viu? Você é o gerente. Por que você não marcou nenhuma reunião? É que eu esperei o senhor, né? Afinal, o senhor que é o chefe, o senhor que manda, né? Por isso que eu não marquei nada. Então, nós... na igreja, os pastores, inclusive, muitas vezes, nós somos igual esse gerente. Deus já falou, olha, usem, decretem o meu nome, o nome de Jesus, para curar, para libertar. Sim. E a gente fica, né, Senhor, e aí, quando que o Senhor vai fazer? Quando que o Senhor vai curar aquela pessoa? Quando que o Senhor vai mudar a sorte? Aí ele está lá no céu, filho, eu dei o decreto. Então, eu estou falando isso, né? Eu estou falando isso porque é uma coisa que eu sempre fiz e vacilei também. Sim. Só que agora, de uns tempos para cá, Deus pegou pesado comigo, né? E a gente está se esforçando para fazer certinho. Aleluia. Nós precisamos. Você entende o que eu quero dizer, totalmente, né? Totalmente. Então é isso. Você sabe, pastor, que
hoje eu tenho uma compreensão que é necessário sempre a gente reativar, memorizar, fazer o povo relembrar, igual o livro de Deuteronômios, Uau. que é um livro de lembrança, Perfeito. de ordens que já foram dadas. Então, na igreja, a gente precisa voltar a falar. Eu já tenho uma consciência disso, porque eu me coloco nesse ponto. Eu falo assim, estou usando às vezes o nome de Jesus, mas está igual parecendo no automático, entendeu? Jesus. Você vai em nome de Jesus. Só que a gente precisa lembrar do que envolve o poder desse nome, a autoridade, isso, né? O efeito dessa glória, né? E usar isso com essa determinação. Então, é importante nós voltarmos sempre, às vezes, nessas teclas, de que são básicas, que tudo que pedirmos é em nome do Senhor Jesus. Então, e usar esse nome com um poder, um respeito, com a consciência da sua identidade espiritual, da autoridade, né, que envolve esse mundo espiritual, ao auxílio dos anjos, né, e entender que você tem tudo na mão, para você realmente ver curas. E às vezes nós não preparamos o povo, não prepara o diácono, não prepara o obreiro, nem a gente mesmo já está meio desgastado. Aí você faz uma oração em nome de Jesus, aí a pessoa fala, já foi orado, mas não acontece nada. E por quê? Faltou a unção, faltou uma determinação, faltou o quê? Buscar de todo entendimento. Então tem gente que busca com todo entendimento, mas não tem conhecimento, tem entendimento, mas não tem todo o coração. Estava orando de qualquer jeito. Ora para a pessoa assim, tal, e recebe a bênção em nome de Jesus, irmão. Vai com Deus. Enquanto que Deus falou assim, ei, peraí, né? Usa de autoridade aí, igual Jesus, né? A turma falava, pô, mas ele prega como alguém que tem autoridade, né? Quem autorizou ele fazer esses negócios aí? Ele tá falando como se alguém mandou ele fazer, entendeu? E os outros lá só divagando. Então, nós temos um diferencial muito grande, principalmente na igreja quadrangular, porque nós temos essa consciência e nós exercemos isso no altar. Então, como pastor, é assim nós também. Então, na igreja quadrangular, cura e libertação é um negócio que acontece com frequência, porque nós temos essa consciência. E quando começa a cair nessa mesmice, logo o Eterno nos reativa, viu? Vocês têm um cunho evangelístico, vocês têm um cunho de milagres. É uma igreja que dá essa liberdade. Então a quadrangular, ela tem essa facilidade de dar ao pastor essa liberdade, dele fazer a reunião que Deus tocou no coração dele. Diferente de igrejas que tem patrão, né? Tem dono. Sim, sim. Né? Dono humano. Então nós temos vivenciado isso e precisamos, porque cada cura, cada libertação é um sinal. É um sinal do dedo de Deus atuante, do Espírito na vida do pastor, da igreja, e isso vai fortalecer e vai trazer crescimento, né, pastor? Então nós temos que ter essa autoridade para enfrentar essas entidades, esses demônios que vêm atormentar. Não só o pastor, que nós estamos falando agora de um nível, né, mais particular, que às vezes as pessoas não têm noção que um pastor enfrenta. Pois é. Não tem noção que é um pai, que nem o seu pai. Tem um filho dentro de casa que o inimigo querendo maltratar você, zombar, bagunçar tua cabeça desde pequenininho, né? Sendo seu pai um homem de Deus. Então as pessoas elas não têm noção que um pastor enfrenta. Ele criar os filhos dele, né? Acha que é só aquela meia hora que o pastor, uma hora que o pastor atende no púlpito e acabou. Não, filho. A nossa vida é cotidiana. Em qualquer hora pode acontecer uma coisa dessa. Eu não tenho dúvida que o diabo, ele tentou fazer desde criança que eu tivesse ódio mesmo de evangelho, ódio do ministério pastoral. Né? Então eu não quero isso jamais para a minha vida. Eu sei que o diabo, até hoje, ele tenta fazer com que meus filhos também tenham essa... bloqueio, né? Essa vontade, essa rebeldia, Só né? que esses dias mesmo eu orei, a minha esposa, a pastora Leonina, ela ora direto também pelos filhos. Esses dias eu orei. De pois é, ela é mesmo. Aleluia. E... sempre do teu lado, né? Sempre, sempre. Bênção, e eu não consigo ficar sem. Eu falo que eu ganhei eu ganhei uma mulher, né? Sim, ela sim. não me ganhou. Ela... assim, apesar de tudo, né? Eu tenho orado assim, Senhor, aviva os meus filhos da tua obra, porque eles são servos de Deus. Consagrados. Mas eu quero eles ali
mais atuante, mais na presença de Deus. E por mais que Satanás tente, ele tenta mesmo e coloca companhias ali, Deus mexe os pauzinhos, né? Deus ele faz. E esses dias o meu filho falou com a minha esposa, né? A gente não pode ser crente morno, né? Crente morno vai ser vomitado. Então, quer dizer, Deus está falando, Deus está cutucando ali. E às vezes eles têm, eu peço a Deus uma coisa como o senhor está falando. Exatamente, acredito que é a mesma preocupação de alguns líderes, pastores principalmente. Os nossos filhos, né, que tenho 3, ver eles encaminhados. Então eu vejo que o meu filho mais velho, o Paulo, ele é muito sábio. Mas ele tem essa vontade ele tem 2 faculdades e meia. Então assim, se ele estudou, ele quer ganhar dinheiro em relação a isso. Claro. Só que, se você se dedica muito ao trabalho, você tem que abrir mão de alguma coisa. E, infelizmente, eu não consigo ter ele aqui, como eu gostaria que ele tivesse, orando. Porque ele tem um vô, ele tem uma avó, ele tem uma mãe, ele tem um pai pastor. Ele nasceu nessa missão. E ele tem uma sabedoria gigante. E eu falo, Deus, esse menino precisa, uma hora ele vai ter que ter, né, uma separação, uma escolha maior. Mas Deus cuida dele. Eu sei, eu não tenho preocupação. Eu sei que Deus cuida dele. Agora, os meus 2 pequenininhos, a gente vai vendo que também vai se caminhando. Mas tem aquela fase que você fala, ele vai escolher. É ele agora. Aí, se ele pensar que ele precisa ser eles não me dão trabalho. Nem o Paulo, assim, não me envergonha em nada. Mas a gente pensa, o pastor já quer igual você, né? O pastorzinho. O pastorzinho ali. É isso aí. Né? Mas eu vejo que Deus fez isso com a minha menina. Minha menina, ela vai lá dançar, espontânea, ela prega. O Thomas também. O Thomas, se ele vê uma pregação, ele chora do começo ao fim. Então, assim, eu tenho esse zelo. Minha esposa também tem esse zelo. Acho que todo pastor tem. E a gente dá aquela coisa de ser pastor e proteger, principalmente os da casa, né? Proteger da casa, proteger os irmãos. Então, a nossa vida é proteger. Essa é a missão que Deus deu para nós, é proteger. Proteger os seus filhos, que são, talvez, a referência maior que as pessoas tomam de exemplo, né? Quem cuida bem da sua casa vai ter legalidade para cuidar também de outras coisas espirituais em relação a outras pessoas. Então, esse ministério, esse cuidado, é uma coisa contínua na nossa vida. Na vida do Senhor, e eu acredito que às vezes nem adianta falar muito, pastor. Porque o profeta dentro da casa, ele vai perdendo o poder vocálico dele, mas o nosso exemplo, constância, fala por nós. E Deus envia alguém, Deus manda um, Deus usa outro, Deus fala com eles mesmos, né? Tanto que aí você vê, olha, o Senhor está cuidando por mim, eu não estou conseguindo falar, eu não estou conseguindo chegar talvez tão fundo no coração dele, mas eles são do Senhor. É igual Samuel. Sorte esse menino aí, deixa ele lá, entendeu? Uma hora ele ouve, ele vai conseguir a avó entender que, né, tem uma voz além da voz humana. Com certeza. E mais o filho de pastor é uma batalha espiritual. Então, assim, o que você tem que fazer por trás disso é você não ficar enchendo muito o filho, você briga um pouquinho, mas, né, deixa ele também. Mas, assim, é orar sempre. O Senhor envia amigos, envia pessoas. É isso. Nós temos 10 minutos, pastor. Só. Eu vi aqui que o pessoalzinho nosso entrou aqui também, viu? Olha aí. Tem um monte de gente aqui. Minha irmã tá aqui, o tenente Ayrton, que é nosso diácono, melhor diácono que existe, viu? Olha que bênção. Um abraço, irmão. O pessoal que me segue nas redes sociais tem uma turminha boa aqui também. Deus abençoe. Obrigado a todos eles aí. É o pessoal que são os que são protegidos pelo seu ministério. Né? E Deus nos colocou para ser um protetor, né? Um que intercede, que fala, que ora, que é boca profética para a vida deles. Né? Então, é muito bom a gente saber que tem pessoas que torcem por nós e quer ver o pastor, porque se o pastor está bem, ele governa melhor, né? Sem dor, sem angústia, tem gente que dá preocupação pra gente, mas tem gente que alivia a gente, como esses irmãos aí. Glória! Que alivia a gente, né? Eu tenho uma equipe maravilhosa também de liderança que me dá um alívio muito grande, pastor. Eu falo que quando eu deixo de vir na igreja, eu deixo na mão deles, a igreja tá melhor do que eu deixei, né? Porque se eu tivesse ali,
Eles deixam melhor. Aí quando você voltar, tem uma placa lá, impeachment já. No Brasil nós precisamos dessa placa aí, viu? Vamos emprestar para o Brasil essa daí. Vai Ministro, acontecer. tem que derrubar, Jesus. Vamos ter calma, vai acontecer. Vai, sim. Deus vai fazer. Deus vai fazer. Mas, pastor, já que nós falamos assim com liberdade da parte espiritual, o senhor falando de alguns fatos, né? Mas assim, deixamos um pouquinho da sua história, né? Da sua história, é verdade. Então, assim, quanto esse pouquinho minuto que a gente tem, o senhor tem seus filhos. Fale mais assim, resuma aí para nós. Quero que o senhor volte outra vez, né? Para poder nós avançar nesse papo, né? Porque o senhor, além de ter o ministério de libertação, o senhor também tem um ministério de ensino e um conhecimento escatológico muito bom. Eu acho interessante nós explorarmos isso. Então fica aqui um convite para um segundo episódio, né? Mas fale do pastor assim, vamos pegar um. Beleza. Então, ó, o que a gente pode aproveitar e falar nos próximos podcasts, eu quero vir mais vezes aqui. Eu gostei do estúdio, né? Vou ver se eu vou alugar algumas vezes para eu fazer podcast também. Pode né? vir, Amei aqui. A equipe, já alugo com a equipe também. Eles são extremamente prestativos. Mas, então, na minha adolescência eu fiquei afastado do Senhor, eu tive muitas opressões, ali eu via demônios mesmo, que vinha arrancar o meu espírito do corpo. Isso é uma coisa que a gente pode falar depois. Sim. Quando eu tive um encontro com Deus, a minha irmã que está aqui, a Tânia, a pastora Sandra, não sei se ela está aqui, eu não vi, mas a Tânia eu vi. Ela jejuou um mês por mim, né? E aí, num culto, Deus me pegou, eu tive um encontro com Deus. Eu sou mais novo. O caçula, também eu odiava ouvir isso, caçula. O Júnior, o caçula. E aí, enfim... aí Deus me pegou e tal, aí eu me converti, fui no monte orar com 4 irmãos que hoje são, um faleceu já, os outros todos pastores, né? O que faleceu também virou pastor. E aí aquela unção, aquele poder, eu queria uma coisa só, a igreja estava em avivamento, a igreja de Atibaia, a gente falava na época nova unção. Então tinha muita gente que era arrebatado, era o que eu queria. Eu era tecladista, eu sou até hoje, né? Mas eu sempre digo que eu era um tecladista que queria ser arrebatado. Então eu buscava Deus, eu queria ter visões. Era só isso que eu queria, né? Nada de pastor. É legal, eu nunca ouvi gente desejar isso. Eu era um tecladista. Tudo bem, você queria ter a melhor banda do mundo, né? A gente quer ter o melhor ministério de louvor do mundo. Isso, lógico, sim, né? É como um político, ele quer ser presidente, enfim, um jogador, ele quer ir para a Europa. É a forma de crescer. Então, eu queria isso também, mas o desejo do meu coração era ser arrebatado, né? Enfim, Deus falou algumas vezes que vai me arrebatar, mas ainda não aconteceu. Eu tive algumas visões, mas não daquilo que eu queria, de ver o céu mesmo, sim, né? A glória de Deus. A minha esposa já viu Jesus, né? Abraçou ele pegou e voou com ela para vários lugares, né? Dá até raiva de ouvir ela contar. Mas enfim, eu acabei assim me voltando para o ensino também, porque é dom. Você falou isso na live, né? Com a gente lá, que você tem que correr atrás também. Então eu só preciso contar, não sei quantos minutos ainda tem, mas deixa eu ver aí. 5 minutos, né? Deixa eu contar em 2 minutos no máximo. Em 96, eu estava ali, assim, jejuando e lia os livros do Kenneth Hagin, lia um pouco a Bíblia também, sabe? Então eu ia pregar em alguns lugares, as pessoas eram curadas, tinham sinais. Aleluia. Eu tava bombando assim, sabe? Sim. Sentindo poderoso, sim, né? Aí numa noite eu pregando lá e falando da conversão do apóstolo Paulo, e eu disse assim, olha, ele estava indo para Damasco e a Bíblia diz que ele estava montado num cavalo e quando ele viu Jesus, um clarão, ele caiu, né? Aí o Espírito Santo falou assim, você tem certeza que a Bíblia diz que estava montado num cavalo? Isso aí já... Aí eu Peraí. Fui, fiz o culto, né? Teve mover do Espírito Santo, mas eu queria achar o cavalo. Aí eu procurei, cadê o cavalo, pastor Anderson? Não achei.
Sim, vamos, se a gente conversar teologicamente, era muito possível ele estar no cavalo. Mas poderia estar no camelo, poderia estar numa carruagem ou até mesmo a pé. Então, naquele momento, Deus falou assim: você é cheio do meu espírito, mas você é zero na minha palavra. No mesmo ano, era já final do ano, né? Eu conheci um pastor que naquela época, Sim. ele tinha lido a Bíblia de capa a capa 36 vezes. Que bem. E ele falava envergonhado, porque quando ele era jovem, a moça que fazia o seminário com ele, ela tinha lido 50 vezes. Oh. Aí eu falei, então Deus está falando que eu tenho que ler a Bíblia, né? E ele falou assim, de capa a capa eu leio 2 vezes por ano. Aí estava já terminando 96 e ia começar 1997. Eu falei, a partir de 1º de janeiro, eu pego essa Bíblia, eu vou ler de capa a capa, vou ver quantas vezes eu leio num ano. E vi que dá para ler muitas vezes, né? Então naquele ano eu li 4, no outro eu li 5, nunca passei de 5, também parei de contar. Hoje eu não leio tanto, mas eu li, aprendi bastante, né? Então aí surgiu a oportunidade de falar no YouTube, porque direto é bombardeio. Que nem agora, esses dias, dia 8, teve o eclipse. E o que vai acontecer? Vai acabar tudo? Jesus está voltando? Ou então o anticristo? Tem a turma que acha que o anticristo vem antes de Jesus, tem a turma que acha que vem depois. Né? A grande maioria acha que vem depois, né? E eu pensava assim também, mas já faz muitos anos que hoje eu entendo de forma diferente. Hoje eu entendo que o anticristo aparece e tal, a igreja vai ver e o Senhor vai fazer milagre, como aconteceu no Egito, vai proteger o seu povo, sim, né? O arrebatamento é o prêmio final. Hoje eu entendo assim e respeito quem pensa diferente, não tem problema. Mas o bombardeio que se tinha das coisas. Quando veio a pandemia, por exemplo, quem não tomasse a picadinha, estavam dizendo que iam colocar a gente em campos de concentração e a gente ia ficar exterminar. Então eu entendi da parte de Deus que o meu canal, esse maior, né, Marcos Ribas, ele veio como apologético mesmo, veio para defender a fé. E agora eu lancei todos os dias de segunda a sexta, eu estou falando o livro de Salmos. Então ontem foi o Salmos 13, hoje acho que vai ser o 14, que eu vou gravar ainda, né? De segunda a sexta. Para a turma aprender a confiar em Deus, porque tá todo mundo perdido. Qualquer coisa que bomba na internet explode. É isso, teria muita coisa para dizer, mas o papo foi gostoso, a hora voou. Eu confesso que eu ficaria aqui mais 2 horas sem problema. Então é isso, pastor, eu não quero estourar aí de jeito nenhum. Vamos lá. Então, pastor, ele falou do canal, esse canal eu quero que você entre e você faça também comentários e acompanhe o pastor Marcos Ribas. Pastor, tem um telefone para chamar, o senhor vai pregar nos lugares, o senhor dá seminário, o senhor está atuante nessa obra ou só se guardando para o teu povo ali e dedicado à internet? Como que está? O senhor quer passar seu telefone? Eu passo... Até para receber um Pix, uma ajuda financeira, porque nós temos projetos, e eu sei que o senhor tem um projeto de chácara, né? Eu lembro que o senhor falou para mim há muito tempo atrás. Sim. Então, quem quer conhecer os projetos e a missão que Deus deu para o pastor... E aí eu deixo também o meu e-mail, é fácil demais, apóstolo, M de Maria, M de Marcos, M de macaco, né? Apóstolo M1, o número 1, então apóstolo M1, @gmail.com. Ali você pode falar comigo, ajuda, convite para pregar nas igrejas, seminário, é tudo pelo e-mail, por incrível que pareça, foi até no Rio de Janeiro só com e-mail, hein? Legal. Graças a Deus. São João de Meriti, uma igreja que já, quando eu fui lá, já estava 3 anos em avivamento. Que benção. Só falta o povo voar, porque de resto tem tudo lá. Então é isso, apóstolo m1@gmail.com. Okay. Irmãos, fica aqui meu abraço, pastor Anderson. Não deixa de compartilhar essa live, ok? Que o Eterno te abençoe. Em nome de Jesus.